Salve, meus irmãos, espero que vocês estejam ótimos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Vitor Fernandes e mais conhecido como cantor Vitor Fernandes. Tenho 25 anos de idade, sou morador da cidade de Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Então, rapaziada, hoje eu tô aqui para contar um pouquinho do meu testemunho que Deus fez na minha vida. Porque eu passei por uma luta há 2 anos atrás. E muita gente fala comigo, mas Vitor, você tem um sorriso tão lindo no rosto e sempre sorri. Só que ninguém sabe as nossas lutas diárias. Ninguém sabe o que eu passo. Ninguém sabe as lutas que eu tô passando. Só agora eu pude fazer esse vídeo, porque era para me ter feito esse vídeo há muito tempo atrás. Só que por causa das correrias diárias, eu não consegui fazer. Só agora que eu tirei um tempinho para poder contar para vocês o que aconteceu comigo. Porque tem gente que sabe e tem gente que não sabe o que aconteceu. E tudo começou com uma simples apendicite, né? Que do nada comecei a sentir fortes dores, né? E tudo começou em casa, né? Tudo começou em casa. Eu apresentei vômitos. E eu tava achando estranho, né? Isso tudo começou antes de minha mãe ter alta do hospital também, porque ela tava internada, também quase morreu. Ela teve diverticulite, então ela operou o intestino também e teve que colocar uma colostomia. Só que Deus é tão tremendo que ela ficou bem rapidamente, porque parece que Deus já sabia, né, que eu precisava dela naquele momento. Irmãos, foi grave a situação, foi grave que eu passei. E eu vou contar pra vocês o que aconteceu há 2 anos atrás. E eu passando mal em casa, vomitando verde, eu não sabia o que era. E comecei a apresentar fortes dores. Eu já sentia dor no intestino, dor na barriga, normal, como qualquer um sente. E eu já sabia que tinha intestino preso, né? Porque eu não podia comer qualquer coisa. E, irmãos, a situação, né, foi se agravando com as dores. E eu comecei a sentir dores esquisitas. Eu falei, às vezes pode ser uma dor na barriga normal. E as dores foram aumentando. E eu tomando dipirona, não parava. E eu tomando outros remédios para dor, não adiantava. E aí, irmãos, tudo começou assim. E eu não falei nada para minha mãe, porque ela teve alta depois do que aconteceu com ela. Voltamos para casa e ela ficou bem do nada. E eu falei para ela, mãe, eu tô sentindo mal. Só que pode ficar tranquilo que vai melhorar. E eu ainda não tinha ido pro hospital. E aí, irmãos, as dores começaram a aumentar. E eu não sabia o que estava acontecendo. E eu só falava, Deus, eu tô sentindo muita dor, não tô aguentando. É muita dor. E parece que Deus, ele falava comigo, ele falava, sei lá, ele pedia para mim procurar ajuda médica, porque eu sentia ele. Ele poderia ter me curado naquele momento, mas eu sei que eu precisava de passar pelas mãos dos profissionais, porque eu já sabia que ele ia capacitar os profissionais. E aí, irmãos, depois, quando as dores estavam muito forte, eu comecei a desmaiar em casa.
comecei a desmaiar em casa, querendo desmaiar, só que eu não caía no chão e nem, né, eu já estava sentindo que ia desmaiar. Aí eu sentava, ou deitava e meu olho começava a escurecer. Do nada, e eu começava a desmaiar de tanta dor. E eu falei, mãe, eu tô sentindo ainda dor. Aí minha mãe falou assim, vamos pro médico. Só que eu negava, eu falava, não mãe, eu não vou, daqui a pouco melhora e tal. Só que aí minha mãe viu que o negócio não tava legal, chamou minha avó, onde a gente morava, porque hoje a gente tá em outra casa. E a gente morava perto da casa da minha avó, nessa época. E aí minha mãe chamou minha avó foi lá em casa. Aí minha mãe, desesperada, falando pra minha avó falou assim, filho, levanta a camisa. Porque minha mãe tinha pedido pra eu me levantar também, só que deixei pra lá, não levantei. Falei, mãe, vai melhorar. A minha avó pediu pra levantar a camisa, eu levantei. E minha avó viu um caroço, né? Eu nem tinha reparado nisso. Eu falei, vou reparar não. Aí minha avó tinha reparado que era um caroço que já estava tentando sair para fora. Já estava aparecendo a pontinha. Aí minha avó falou assim, meu Deus, vamos pro hospital agora. Aí minha mãe, vamos pro hospital agora, minha mãe e minha avó. Aí eu falei, não tem jeito, né? Vamos lá. Aí fomos, irmãos. Fomos, eu e minha mãe, porque meu avô não estava em casa para levar a gente de carro. Fomos de ônibus mesmo. Chegamos lá no UPA. Fui atendido, né? Não demorou muito para ser atendido, pelo que eu me lembre. E a médica começou a me examinar a minha barriga. Eu falei com ela que estava sentindo muita dor, expliquei para ela o que estava acontecendo. E ela falou assim, olha, eu preciso fazer alguns exames para descobrir o que tem, porque parece que eu não estou conseguindo ver aqui, mas parece que tem alguma coisa no intestino dele. E aí eu fui para a sala de tomografia para fazer uma tomografia e um exame de sangue. Demorou 4 horas para sair, esperei com calma e paciência. Depois que saiu, a médica chamou eu e minha mãe e entramos. Assim que a gente entrou lá na sala da médica, a médica falou, aí minha mãe perguntou para a médica, doutora, deu alguma coisa no intestino na barriga do meu filho? Ela falou assim, deu sim. Só que eu não sei o que é. E a gente precisa de uma avaliação mais profunda para saber o que é. Então a gente vai ter que encaminhar ele para o HCT para fazer uma revisão para saber o que é. Aí fomos de ambulância para o HCT. Chegando lá, tinha vários profissionais já esperando, né? Para tentar avaliar o que estava acontecendo. E eu vinha cirurgião daqui, cirurgião dali, olhava. Um falava que eu tava com infecção no intestino. Outro falava que eu tava com uma coleção na barriga, que é uma bolsa de líquido que vaza para a barriga. E o outro falava que eu estava com apendicite. Só que as três possibilidades estavam corretas. Eu estava com as 3 coisas ao mesmo tempo. E o médico, ele falou assim, olha, ele vai sofrer risco se ele operar, só que ele vai ter que operar essa apendicite. Porém, ele vai sofrer risco no futuro. E a gente consegue corrigir a coleção na barriga, né? A gente consegue corrigir a coleção, só que ele vai sofrer risco no futuro por causa dessa cirurgia.
Porque além dele ter essa coleção e apendicite ao mesmo tempo, ele também tem infecção no intestino. Então, provavelmente, mais tarde ele pode sofrer uma fístula na barriga. E eu vou explicar já já para vocês o que é uma fístula enterocutânea. E aí, irmãos, no dia seguinte, minha prima foi com a minha mãe. Eu pedi para minha mãe, antes, né, do dia seguinte, minha mãe pedi para minha mãe ir para casa, porque eu ia ficar internado, né, com certeza, sem dúvidas. E eu falando para ela ir para casa, e minha mãe falou: não, pelo amor de Deus. Eu falei: mãe, você precisa tomar os remédios, que ela já tinha ficado internada e ela precisava tomar os remédios. Eu falei: mãe, pelo amor de Deus, vai para casa, eu vou ficar bem, tá? Deus está no controle de tudo. E minha mãe desesperada, né? Aí liguei pra minha tia para buscar minha tia buscou ela no hospital. E ela voltou para casa e eu fiquei lá. Aí no dia seguinte, os médicos vieram para poder operar. Aí minha prima foi junto com a minha mãe lá para saber como é que ia ficar a cirurgia. E eles perguntaram se minha prima autorizava a cirurgia por causa dos discos. A minha prima autorizou e eu operei apendicite e coloquei um dreno por causa da coleção para tirar aquele líquido da barriga. E voltei para casa. Depois de 5 dias, voltei para casa. Aí minha tia fazia os curativos, né, lá no hospital. Só que lá no hospital em nenhum momento eu reclamei, nem um momento. Eu só adorava a Deus. Mesmo ali, operado, eu adorava a Deus. Eu não queria saber, não. Eu quero adorar. Pronto, acabou. E ali a gente tinha palavra, né? Oração, louvor ali dentro daquele quarto onde eu fiquei pela primeira vez ali no hospital. E depois eu voltei para casa. Depois de uma semana, mais ou menos 15 dias, eu fui para retirar o ponto e o dreno. E o médico, ele estava falando para a enfermeira para não tirar o ponto que estava inflamado, porque poderia abrir essa cirurgia no futuro. E aí, o que aconteceu? Só que sem querer ela cortou com a tesoura o ponto inflamado. Ela, sei lá se ela não viu o que aconteceu, ela cortou. E depois eu pensei que não ia acontecer nada, né? Tudo bem, tá tudo normal. Voltei para casa, né, com os pontos retirados, tudo tranquilo. Eu achei que ia ficar normal, né? Depois de mais ou menos 1 mês e meio, por aí. Eu voltei no médico, né? Mais ou menos eu voltei no médico. Antes disso, antes de eu voltar no médico, a ferida, ela começou a dar uma aberturazinha. Mesmo, minha tia com todo cuidado fazendo curativo, e eu também não fazendo nenhum esforço. E aí, irmãos, essa ferida começou a abrir. Minha tia observou na hora do banho e ela falou que a ferida estava abrindo. Ela falou assim: até aí vamos esperar. Daqui a pouco a ferida abriu drasticamente. Aí ficou uma carne branca. Nossa, fico até constrangido em falar isso, mas é para vocês entenderem o que aconteceu. E aí a gente voltou correndo para o médico lá no laboratório, que fica aqui na cidade mesmo. E eu falei com o médico, e o médico falou que estava normal,
mesmo a ferida aberta, que provavelmente no futuro ia vazar secreção, só que ia melhorar. A expectativa dele é que ia melhorar, né? Aí começou realmente a vazar, né? Assim que eu cheguei em casa, acho que uns 2 dias depois começou a vazar. Minha mãe fazendo o curativo certinho, tudo, né? Minha mãe fazendo o curativo certinho. E aí, meus irmãos, o que aconteceu? Foi numa noite de sábado. Minha mãe foi fazer meu curativo, porque minha tia ali fazendo, ela acabou aprendendo e foi fazendo. De repente, eu tava descansando nesse dia, porque eu não podia fazer absolutamente nada ainda, por causa da ferida que estava aberta. Minha mãe, ela foi fazer meu curativo e aquilo vazou para cima, em cima dela. Só que algo estranho estava diferente ali. Tinha vazado fezes junto, sabe? E aí a gente correu pro hospital. Lá... Não gosto nem de lembrar, cara. Ali foram os piores dias da minha vida. Ali foram os piores dias da minha vida. Eu fiquei desidratado. Fiquei muito mal. Fui pro UPA, os médicos tiveram que me levar, pegar no carro, né, do meu primo. A gente foi correndo às pressas, não tinha pegado acho que nem roupa na época. Porque a situação estava bem grave, bem grave. Bem grave. Do nada aconteceu isso. Eu não sei o que houve. Do nada a situação se agravou. De uma tal forma que eu não conseguia entender. Só Deus sabia. E eu voltei para o hospital pela segunda vez. O médico falou que eu estava desidratado. Fui no UPA, o médico falou que eu estava desidratado. Estava perdendo muito peso. E ele falando que a ferida não estava saindo fezes, mas estava sim. E foi descoberto depois, tá? Que saía sim. E fomos, né, para as clínicas, que tive que ficar internado de novo. Só que foram os piores dias da minha vida lá. Lá eu ficava muito mal, muito mal. E fiquei no quarto, né, normal, primeira vez, como todo mundo. Fui para o hospital lá pela segunda vez. E aí, irmãos, ali começou a luta. E eu conheci, e depois de um tempinho, eu conheci uma pessoa que entrou no quarto, porque até que o filho dele foi para ser internado por causa de pneumonia. E eu debilitado ali, né? E essa pessoa hoje é meu grande amigo, né? Que Deus colocou na minha vida, que eu conheci ali naquele hospital. E ele sempre me ajudava. Ele fala que eu que ajudei ele. Ele fala para todo mundo que eu não fui para lá à toa, porque eu fui para ajudar ele. Ele falou porque eu era a luz, que eu iluminava tudo, por onde passava iluminava tudo. Ele falou que via Jesus em mim. Eu falei, irmão, ainda eu falei para ele,
Aí eu falei, eu tô com medo de morrer, eu tô com medo. É normal, né? Só que eu não tava reclamando de nada. De nada. Nunca, eu não, em todo momento que eu passei no hospital, eu não questionei a Deus, eu não perguntei, não falei assim, por que Deus, por que disso? Não, jamais, nunca. E eu debilitado, né? Pelo menos eu tinha um pouquinho de forças para adorar o nome do Senhor. Pelo menos um pouquinho de força eu tive. Mesmo debilitado, mesmo fraco. Na carne, né? E aí eu fui, conheci ele lá. E ele me ajudava muito. Tudo que eu precisava ir né, me levar, me ajudar a levantar em tudo. Então, porque eu estava muito debilitado nessa época. E aí eu fiquei lá, né, e cada dia eu estava piorando. E os médicos tiveram que colocar uma bomba que eu nunca tinha usado na minha vida para tomar alguns suplementos alimentares, porque eu estava muito fraco. Na época eu cheguei a pesar 29 quilos, se eu não me engano. Então é peso de criança, né? Para quem sabe aí, é peso de criança, né? Aí eu perdi muito peso mesmo. E, irmãos, eu ia no banheiro às vezes e eu via que não estava normal a situação quando eu ia no banheiro, porque, sei lá, as fezes estavam vermelhas. Só que eu não sabia que eu estava perdendo sangue aos poucos. E aí eu fiquei lá, né, no hospital, né? Meu amigo me ajudando todo momento, minha mãe também lá, inclusive ele ajudou a minha mãe também, porque nesse dia minha mãe tinha esquecido o documento em casa, nesses dias todos que eu passei lá. Aí teve um dia que ela esqueceu o documento em casa, porque ela precisava se alimentar, é óbvio, né? Porque ela estava lá comigo. E minha mãe tinha esquecido o documento em casa. Só que a funcionária que trabalha lá, ela não podia dar o ticket de comida para minha mãe sem o documento, né? E meu amigo ficou chateado com isso, sabe? E muito chateado, porque não se nega. Aí ele falou um monte de coisa lá com ela, falou que se fosse o filho dela, né, ela não negaria, aquela coisa toda, e, né, blá 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 blá. E aí ele decidiu, aí ele decidiu dar a comida dele para minha mãe. Aí ela falou assim, mas peraí, mas e você? Aí ele falou, não, eu comprei um lanche ali, vou comer, tá tudo certo, né? E ele deu um prato para minha mãe. Só que Deus olha só como é que quando a pessoa faz o bem, o que Deus faz? Depois, ele conseguiu um ticket de comida, porque eu acho que ele conhecia uma pessoa lá da cozinha, se eu não me engano, e conseguiu para ele. Foi bênção, terra. Aí conseguiu para ele. Então, e eles ficaram e cara, são motivos para agradecer a Deus. E eu agradeço todos os dias a Deus por ter colocado ele na minha vida. Claro, pessoas também na minha vida, né? E aí eu fiquei ali, né, internado, tomando bomba, né, tomando suplemento na veia,
soro e tudo mais. E eles faziam um monte de exame, para descobrir o que eu tinha, porque ainda eles não tinham descoberto ainda. E eles falavam que provavelmente o meu intestino ele criou um caminho, uma abertura. E essa dor era por causa da abertura, aquela coisa toda, mas não tinha descoberto ainda. Foram fazendo exame. E descobriram no final que eu estava com uma bactéria. Uma bactéria muito forte que não podia ninguém chegar e me tocar para poder orar. E aí eu fui para o médico falou que eu tinha que ir para uma outra sala isolada, porque a situação estava muito grave. E eu fui. E lá, irmãos, o pessoal que ia entrar, porque não podia entrar todo mundo, porque a situação era muito grave. E era um quarto isolado, inclusive. E aí não podia entrar todo mundo. E quem entrasse para me ver um pouquinho, tinha que entrar de máscara e capote, que o negócio estava complicado. Aí entrava, me via, sabe? Só que não podia tocar para orar, né? Não podia chegar muito perto e tocar em mim. E ali, irmãos, mesmo debilitado, eu adorava ao Senhor, nunca deixei de adorar, nunca ali fiquei reclamando em nenhum momento, só adorando. E no dia que eu fui pro hospital, né, pela segunda vez, eu falei pra minha mãe, mãe, fica tranquila. Minha mãe desesperada, mãe, fica tranquila, Deus tá no controle. E eu sorrindo, sabe, sorrindo, Deus tá no controle, não vai acontecer nada não. Que eu já tava, que Deus já tinha colocado um alívio no meu coração, sabe. Falou que tudo ia dar certo. E eu fui, né, irmãos, para essa sala isolada. Eu fiquei lá, o pessoal entrando de capote, aquela coisa toda, para me ver. E a situação ficava totalmente pior. Eu tomava suplemento todos os dias, né, porque eu estava fraco, debilitado. E eu ficava de dieta zero o tempo todo, não podia comer quase nada. E aí, irmãos, o médico foi descobrindo mais coisa, que eu estava com anemia e tuberculose. Porque aí, de repente, minha mãe estava comigo lá no hospital. E deixa eu ver se tá gravando. E aí, irmãos, o que aconteceu? Ai, irmãos, vou segurar um pouquinho, porque é muito emocionante. Eu comecei a perder sangue, muito sangue mesmo. Parece que eu estava evacuando, mas não estava evacuando, estava evacuando sangue. E eu pedi para minha mãe, falei, mãe, e os alimentos que o médico estava tentando me dar para testar, e eu botava tudo para fora. Eu estava muito fraco mesmo. Praticamente eu desmaiava lá. Eu estava super fraco. O médico falou, entre a vida e a morte, né? Vamos dizer assim. E ali, eu botando sangue tudo pra fora. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, me dá alguma coisa porque eu quero evacuar. E ela pegava alguma coisa para evacuar dentro, né? E aí eu evacuava sangue. Minha mãe falava, já era, acabou, meu filho morreu.
E os médicos falando pra ela que não era nada, só que os médicos não queriam falar pra ela que a situação tava grave. Porque senão ela ia ficar muito nervosa. Minha mãe é nervosa. Ela não pode ver algo desse acontecer. Principalmente com o filho dela, né? Claro, poxa. É mãe. Qualquer mãe faria isso com um filho. Ficaria desesperado, né? Porque vendo o filho ali entre a vida e a morte não é fácil. Não é fácil. E ali tudo começou a ficar pior. O médico descobriu que estava com tuberculose e anemia ali da bactéria. E eles falaram, olha, aí depois, durante a noite, meu amigo foi ficar comigo no hospital e eles falaram, olha, a gente vai ter que colocar no CTI. Porque a situação estava muito grave. E eu fui pro CTI. Fiquei tranquilo lá, né? E poucas pessoas podiam visitar, não podia entrar todo mundo. E o horário era bem curto mesmo. E lá ficava sendo vigiado o tempo todo, porque o cuidado tinha que ser grande, tinha que ser redobrado. E aí, irmãos, nesse tempo, né, quando eu ainda estava no quarto, antes de ir pro CTI, minha mãe, ela tinha ido, né, no hospital lá uma vez ficar comigo e ela pediu meu amigo para levar ela em casa, porque ele trabalhava do lado, em frente ao HCT, e ele levou ela para casa, porque eu pedi para ela descansar, porque eu ia ficar tranquila, ia ficar bem. E ela foi para casa. Só que antes, aí ela estava falando testemunho para o patrão, do chefe do meu amigo. E o chefe do meu amigo, olha só, irmãos. E o chefe do meu amigo parece que era pastor, que minha mãe falou, e começaram, eu nem conheço ele, até hoje começaram a corrente de oração lá, e a presença de Deus tomando aquele lugar onde eles estavam. Minha mãe me contou tudo. E foi aquela presença enorme, corrente de oração por mim, sabe? Aí voltaram para casa. E o pessoal do Facebook, rapaz, todo mundo se juntando para orar, do Instagram, todo mundo se juntando para orar, pessoas até de outra cidade se juntando para orar, né? A igreja que eu frequento hoje, que é a Assembleia de Deus Madureira, se juntando para orar, sabe? Todo mundo, até né, igrejas católicas, todo mundo se mobilizou para orar. Todo mundo juntou muita gente para orar. Eu acho que o pessoal inteiro, o pessoal todo que eu conheci, que não conhecia também, porque a situação estava muito grave. Aí eu fiquei lá no CTI, né? Fui pro CTI e tal, fiquei lá, debilitado, lá só desmaiava. E minha mãe recebendo notícias da médica, quando eu estava bem, quando eu estava mal. Ele não está bem, ele piorou, né? É muito difícil a situação que eu passei. E lá, irmãos, eu tomava 3, 4 bolsas de sangue, né, lá no CTI. E o pessoal, galera, se juntou para doar, porque eu precisava de doação de sangue urgente, porque senão já era. Aí precisei de urgência. E o pessoal se juntando para orar, o pessoal do Facebook colocando no Facebook, se juntando para doar. Rapaz, foi uma campanha enorme. E aí eu consegui tomar essas bolsas de sangue,
né? E a primeira vez eu rejeitei o sangue. E eu tive que tomar de novo. Aí eu tomei mais 2. Aí depois disso, né? Eu mesmo fraco, adorando o nome do Senhor. Não parava nenhum momento de adorar o nome do Senhor. Mesmo fraco, debilitado. E aí eu tomei as 2 bolsas de sangue, né? E o pessoal tudo orando, né? Buscando a Deus por minha causa. E aí, até meu tio, ele chegou a falar para mim que ele estava clamando a Deus por mim, em casa também. E ele falou: Deus, não leva o meu sobrinho. Chorando, ele é difícil de se emocionar. E ele chorando, ele falando: ai, Deus me ajuda, não leva o meu sobrinho. Aí foi nessa que Deus falou com ele. Soprou no coração dele e falou que isso que eu estava passando não é para morte. Foi aí que Deus aliviou o coração dele. De todo mundo, é claro, que estava orando. E aí eu lá no CTI, aí a enfermeira que estava no corredor, meu amigo chegou perto dela e perguntou para essa tal enfermeira: moça, deixa eu te perguntar, onde está meu amigo? Eu não estou vendo mais ele naquele quarto. Aí ela falou assim: olha, ele não vai sair daqui com vida. Aí ela perguntou: é o Vitor? Ele falou: ele não vai sair daqui com vida não. Mas vocês não sabem que o grandão da Galileia dá a última palavra, né, irmãos? Aí, né? Aí eu tava lá no CTI e tal, mal ainda. E de repente eu comecei a apresentar melhoras. E o médico ia lá, né, para fazer avaliação. Em todo momento eu fazia exame, não parava de fazer exame. No CTI tu faz exames todo dia, não para não. E aí o médico falou que eu estava apresentando melhoras drasticamente, e ele ficou até surpreso, né? E chegou um momento que ele falou: olha, você apresentou melhoras e acho que eu vou te colocar no quarto, hein? E eu fui pro quarto, fiquei lá, né? Aí eu fiquei bem, até aí. E, inclusive eu fiquei até de pé, ganhei um pouquinho mais de força. E ajudava até uma pessoa que foi que eu fui pro outro quarto. Ajudava até uma pessoa que ficou lá comigo também nesse quarto. Porque ela precisou da minha ajuda, porque ela tinha operado vesícula. Então ela não podia levantar, então eu ajudava ele em todo momento. Olha só que incrível. Eu debilitado, doente, eu ajudando pessoas. Olha só, olha o que Deus faz. Aí eu fiquei ajudando ele lá, ele me agradeceu, me deu até algumas coisas que ele tinha levado lá. E ele foi para casa, né? Depois do segundo dia, para quem não sabe, apêndice. Vesícula é rapidinho, fica só um dia e vai para casa. E ele foi. Aí eu fiquei lá, né, no quarto. E depois de mais ou menos alguns dias, eu tive alta. Fui para casa, né? Aí até aí tudo bem. Só que eu tinha voltado para o hospital porque os dois começaram constantemente de novo. Voltei para o hospital. E aí, irmãos, também foram os dias piores da minha vida. Porque eu comecei a colocar aquelas borracha no nariz, aquela coisa toda. É horrível botar borracha até o estômago, porque eu tive que tirar um líquido
Eu tive que tirar um líquido, né? Que estava no meu estômago, né? Era alguma coisa ácida. E eu tirei. Aí depois, não demorou muito. Aí eu tirei a borracha. Fiquei lá por alguns dias, ainda sentindo dor. Aí, pronto, eles fizeram alguns exames mais e o médico falou. Chegamos à conclusão que ele tem uma fístula intercutânea. Que é uma fístula intercutânea, galera? Uma fístula intercutânea é quando a pele da barriga ela fica comunicada anormalmente, não sei se existe essa palavra, ela fica conectada anormalmente com o intestino. A pele da barriga ela fica colada com o intestino. E aí isso vaza muito a secreção. E a ferida ainda estava aberta. Estava aberta, não fechou de jeito nenhum. E a ferida aberta, e aquela coisarada toda vazando e tal. Aí tinha que fazer curativo e tal, grosso, porque para poder parar aquele vazamento, né? E eu fazendo ali curativo e tal, né? Tudo normal. E eles falavam que quando essa pele está colada com o intestino, e como a ferida minha estava aberta por causa da fístula, que não ia fechar. Eles falavam que ia fechar, mas não fechou. Até hoje. Eu tô para operar ainda. Vou explicar já para vocês. Aí, essa fístula, ela estava aberta, vazando direto. E o médico falou, isso aí vaza direto, porque por causa da fístula, né? Enquanto não fechar, vai vazar. E depois de um tempo eu descobri que estava com... Eu descobri muita coisa, que estava com... Que era fezes mesmo, que estava saindo para fora, junto com inflamação, aquela coisa toda. É prova, irmãos, é prova. E aí eu voltei para casa, tive alta, né, nessa terceira vez. E há 2 anos atrás, 2 anos e pouco, eu tenho essa ferida aberta até hoje, por causa da fístula, que eu ainda estou em fase de tratamento, e agora chegou a hora de operar, de fechar essa fístula, só que eu não vou poder operar aqui no município onde eu moro, e tenho que operar na capital, que é aqui no Rio de Janeiro. E é isso, irmãos. Aí, tô aguardando, né? Mas só de Jesus ter me tirado daquele hospital já é um milagre. Já é um milagre. E é esse testemunho que eu tenho para contar para vocês, né? E o que eu tenho a dizer afinal, irmãos? O que tem a dizer afinal? Que Deus não dá um fardo que você possa suportar. Se você está aí afastado, volta para Jesus. Volta. Volta para Jesus. Porque se você tiver alguma coisa, ou até mesmo com a alma doente, Ele pode curar você, Ele pode salvar você, Ele pode salvar sua alma. E você que está passando por algum tipo de situação, de enfermidade, para você, clame a Ele que Ele responde. Ele é Deus. Clame a Ele que Ele responde. Mas olha o segredo que eu vou te dar. Não reclama. Reclama não. Só ora e adora. Reclama não. Tá? Reclama não, porque
você vai ver a resposta de Deus. É um segredo. Reclama não, tá? Reclama não, peço para vocês, porque aí Deus pode curar você. E mesmo se Ele não te curar agora, Ele vai passar contigo dentro dessa tempestade, junto com você. Você não vai passar sozinho, assim como eu não passei sozinho, eu passei com Ele o tempo todo. Ele do meu lado. Então eu sabia que eu não estava sozinho, eu sabia que estava com Ele. E eu ainda continuo passando pela tempestade junto com Ele. E só adorando e bendizendo ao nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, Deus, Ele é um Deus que tudo pode. Ele tudo pode. Em todo momento, eu louvava esse louvor lá no hospital. Que eu dizia que todo tempo Deus é bom, né? És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Então, Ele é bom. Ele é bom o tempo todo, né? Deus é bom o tempo todo. E eu entendi que Ele me colocou lá naquele lugar não porque Ele queria me colocar lá, mas sim para servir como testemunho vivo para a vida de pessoas. E depois Ele falou na igreja que eu fui, Ele falou comigo em cima do altar que ele ia me colocar em lugares altos para contar esse testemunho, que vidas iam ser transformadas só por causa do meu testemunho, que vidas de pessoas iam ser curadas. Olha o que Deus está fazendo, né? Deus é tremendo e eu só peço a vocês, coloque Deus em primeiro lugar da sua vida, que tudo vai dar certo. Já deu, em nome de Jesus. E eu vou terminar esse vídeo por aqui, irmãos. Espero que vocês fiquem bem. Se você está sentindo alguma coisa, fiquem bem com Jesus e adore a Cristo, né? E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.